E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiorrespiratório. Então, vamos começar falando do sistema respiratório. Ainda que o sistema cardiovascular e o sistema respiratório estejam bem interligados no nosso corpo, vamos começar detalhando o sistema respiratório, de forma resumida, claro, detalhes mais em resumo, para que depois a gente passe para a parte do sistema circulatório. Quando a gente estuda o sistema respiratório, o interessante é a gente entender a parte dos órgãos e a mecânica do funcionamento da respiração. Então, quando a gente fala de órgãos, a gente começa já da parte aqui do nosso nariz. Então, a gente já começa o primeiro órgão, a primeira parte, a primeira região do sistema respiratório, como as fossas nasais. E nós já temos aqui nas cavidades nasais uma importante função, que seria de filtrar, aquecer e umedecer esse ar que está vindo para as nossas narinas. Daí a gente já vê a importância da respiração começar pelo nosso nariz e não pela nossa boca. A boca não tem essas três funções que as cavidades nasais possuem, ok? Então, primeira região que vai ter uma função. Depois a gente vem para a faringe, que é apenas um canal, né? Uma região onde o ar vai passar, que é comum ao sistema digestório e respiratório. Nós também estudamos na parte de digestão a presença e a importância da epiglote, que é uma cartilagem que separa para que vá ar para os pulmões e comida para o tubo digestório, para que não haja misturas, porque nós sabemos que um grãozinho de arroz que adentrar os nossos pulmões, que seria uma região para receber ar e não alimentos sólidos, líquidos e tudo mais, pode ser fatal. Então, a faringe é um tubo ali que vai dividir uma região ali comum, na verdade, não é que vai dividir, ela é comum ao sistema digestório e respiratório, certo? Depois da faringe, nós passamos esse ar pela laringe. A laringe agora é essa região aqui, ó, em que a gente tem justamente a glote, que é essa cartilagem que faz essa separação. No caso ali, a epiglote, que a gente acabou de comentar. E nessa região da laringe, nós também temos as pregas vocais. Então, o ar também passa por essa região, e é por isso que nós precisamos do ar também para a fala, ok? Laringe. Da laringe, nós vamos agora passar para a traqueia. A traqueia é um canal também, ó, que vai passar aqui, ó, no nosso corpo, com paredes reforçadas, que vai fazer com que ela bifurque para cada um dos pulmões, formando, então, a primeira estrutura que a gente vai chamar de brônquios. Ela parece uma árvorezinha, sempre gosto de lembrar com os alunos que é o brócolis, então é um brócolis virado de cabeça para baixo, como você pode ver aí na foto, e então nós temos a primeira estrutura que está dentro dos nossos pulmões, da nossa árvore respiratória, vamos dizer assim, então seriam os brônquios, ok? Os brônquios vão se ramificar em bronquíolos, e os bronquíolos, por sua vez, vão se ramificar em alvéolos. E aí, nessa região dos alvéolos, nos alvéolos pulmonares, é que a gente vai ter a troca gasosa, que é chamada de hematose, certo? O que é essa troca gasosa? Vou pegar o oxigênio que eu inspirei, mandar para as minhas células, para o sangue, e vou pegar o gás carbônico, que veio da onde? Da respiração celular das minhas células, do ciclo de Krebs, e mandar para fora do meu corpo, certo? Então, esse processo de troca em que entra oxigênio e sai gás carbônico é chamado de hematose. Então, isso já está acontecendo propriamente dito nos nossos pulmões, ok? Eles são os órgãos da ventilação pulmonar. Os pulmões acabam fazendo esse movimento para que a gente faça o processo respiratório, certo? Nós temos dois lobos no pulmão esquerdo, por causa da posição do coração, e três lobos formando o pulmão direito, certo? Então, agora a gente pode falar um pouquinho sobre a mecânica da ventilação da respiração pulmonar. Vou ver se eu acho uma fotinho para colocar para vocês, para poder entender esse processo. Então, quando eu faço a inspiração, quando eu puxo o ar, ó, é sempre importante lembrar, o meu diafragma, que é esse músculo relacionado à respiração, que a gente só tem nos mamíferos, tá? Super importante aqui também lembrar. Ele vai descer, gente, não vai subir, porque a pessoa pensa que você está
fazendo força e o músculo vai junto. Não, você está fazendo com que o seu pulmão fique na capacidade máxima, e se ele está ocupando esse espaço, alguém vai ter que descer para ele poder inflar, vamos dizer assim, tá? Então, o que acontece na inspiração de forma bem resumida? Temos o diafragma e os músculos intercostais aqui das costas se contraindo, levantando as costelas, o volume da caixa torácica aumenta, e, em consequência disso, a pressão interna do pulmão diminui, tá? Então, é sempre o contrário. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Lembra da química? Se eu aperto um papel com grande pressão, eu estou diminuindo o volume dele. Agora, se eu solto um papel e deixo esse papel com pouca pressão, ele aumenta o volume. Então, pouca pressão aumenta o volume. Muita pressão, eu diminuo o volume. É inversamente proporcional, igual nos gases que a gente estuda na química. É a mesma coisa, pulmão são gases, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos a pressão interna do meu pulmão diminuindo e o ar entra. Nesse momento, nós temos o processo de inspiração. Depois, nós vamos ter o processo de expiração, que é basicamente o contrário. Essa região aqui da caixa torácica, ela vai diminuir de tamanho, e então, como ela vai ficar menor, reduzida, né, pela questão de ter menos ar, nós vamos ter, então, o diafragma e os músculos intercostais voltando, retornando ao local, abaixando a costela, e aí a gente vai ter a pressão interna aumentada e o volume da caixa torácica diminuída, e por isso o ar consegue sair, certo? O transporte de gases que a gente faz é através de praticamente 3 formas que são bem importantes a gente lembrar, tá? O oxigênio, ele vai estar a maior parte dele dissolvida nas nossas hemácias, na forma de oxihemoglobina, certo? Então, só 3% do oxigênio que a gente tem no nosso corpo vai ser diluído no plasma. A grande maioria é transportado pelas hemácias, certo? Nessa hora da hematose. O gás carbônico, por sua vez, ele tem uma parte que é diluída no plasma, que vai ser aproximadamente 6% que fica diluído no plasma. E nós temos também esse transporte via carbohemoglobina, que é quando o gás carbônico está ligado na hemácia para ser retirado do corpo. Isso vai representar 20%, 23% do transporte de gás carbônico. E nós temos 70%, né, não vai fechar a métrica aí, mas pegando a média aí, 70% do transporte de gás carbônico na forma de ânion bicarbonato. Aí você vai lembrar da química orgânica também, na verdade da inorgânica, né? Você vai lembrar de equilíbrio químico, em que esse gás carbônico ele vai ficar na forma de CO2 mais água, ácido carbônico, vai reagir com ânion bicarbonato e vai manter o equilíbrio dessa concentração no corpo para que a gente não tenha uma acidificação do sangue. Então, a principal forma do gás carbônico ser transportado é na forma de ânion bicarbonato. Nós também temos aquela questão da ligação das nossas hemácias com moléculas de monóxido de carbono, e aí elas formam o que a gente chama de carboxihemoglobina, e nesse caso é extremamente grave porque é uma ligação estável, ela não se desliga, e o monóxido de carbono acaba impedindo a entrada de oxigênio, compete pelos sítios de oxigênio e a pessoa acaba tendo tontura, lesão, acaba desmaiando, falta oxigênio na região cerebral e pode até eventualmente vir a óbito, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, deixa aí a sua sugestão para os próximos vídeos também. E na próxima aula eu já vou até deixar marcado aqui depois, né, nos nossos cards e no final aqui dessa aula, o sistema cardiovascular, que está junto com esse sistema relacionado, certo? Porque acabamos de falar de transporte de gases pelo sangue e agora vamos entender como isso acontece no nosso coração, essa circulação de gases de todo o transporte que o sistema cardiovascular realiza. Porque você já sabe, né? Biologia é para a sua vida.